E se eu te dissesse que houve um homem que mandou o vento se calar, e ele obedeceu? Um homem que não apenas acreditava em Deus, mas falava com ele como um filho fala ao pai. Quem era esse homem que andou sobre as águas, curou os cegos e fez os mortos voltarem a respirar? Alguns o chamavam de louco, outros de mestre. Mas havia algo nele que ninguém conseguia ignorar: a autoridade. Desde o início, sua presença dividia multidões. Uns o seguiam por fé, outros por curiosidade, e muitos por medo, porque tudo nele desafiava a lógica. Como alguém nascido numa simples manjedoura poderia carregar um poder tão grandioso? A cada milagre, Jesus deixava claro: o reino de Deus já chegou. Mas poucos entendiam o que isso realmente significava. Os religiosos o perseguiam, os pobres o abraçavam. Enquanto isso, o tempo parecia se curvar diante dele, como se o próprio universo reconhecesse quem estava ali. E mesmo diante do caos, ele caminhava com serenidade, porque sabia: não era apenas um homem, era o próprio Verbo feito carne. Mas antes que o mundo reconhecesse isso, ele precisaria enfrentar o impossível: a rejeição, a traição e a cruz. Os dias passavam, e por onde Jesus andava, o impossível acontecia. Um toque de suas mãos curava feridas que os médicos já tinham desistido de tratar. Uma simples palavra: levanta-te, fazia o aleijado caminhar como se nunca tivesse caído. Mas o que mais impressionava não era o milagre em si, era o olhar dele. Quando Jesus olhava alguém, parecia ver além da carne. Ele enxergava a alma, o medo, o pecado, e ainda assim oferecia perdão. Multidões o seguiam, famintas não só de pão, mas de esperança, e ele multiplicava ambos. 5 pães, 2 peixes, e de repente 5.000 corações saciados. Não havia lógica, apenas fé. Os discípulos tentavam compreender quem ele realmente era. Alguns diziam: ele é o Messias prometido. Outros murmuravam: ele é apenas um profeta. Mas então, diante do mar tempestuoso, quando tudo parecia perdido, ele se levantou e ordenou: acalma-te. E o vento obedeceu. Ali, o medo deu lugar ao espanto. Nenhum homem tinha poder sobre o mar, a menos que fosse o Criador dele. Enquanto a fama de Jesus crescia, a tensão também aumentava. Os líderes religiosos o observavam com olhos de inveja e temor. Eles sabiam: se aquele homem fosse realmente quem dizia ser, o mundo inteiro teria que se curvar diante dele. Mas Jesus não veio para ser coroado por reis. Ele veio para revelar um reino que nenhum trono terreno poderia conter. Os milagres de Jesus abalavam as estruturas do poder religioso. Os fariseus e doutores da lei não suportavam a ideia de alguém agir com tanta autoridade, sem pedir permissão a ninguém. Enquanto eles citavam regras, Jesus libertava pessoas. Enquanto discutiam a lei, ele transformava corações. Mas quanto mais luz ele espalhava, mais forte se tornava a sombra da oposição. Em cada cura, uma nova acusação. Em cada palavra de amor, um murmúrio de ódio. Ele blasfema, gritavam os líderes. Mas Jesus permanecia calmo. Ele sabia que não tinha vindo apenas para curar corpos, mas para libertar almas. Um dia, trouxeram até ele uma mulher apanhada em adultério. Os homens já seguravam as pedras. Esperavam que ele confirmasse a sentença. Mas em vez disso, Jesus se abaixou, escreveu algo na areia e depois disse: aquele que não tem pecado,
atire a primeira pedra. O silêncio que se seguiu ecoa até hoje. Um a um, os acusadores partiram, e ela ficou livre, não por merecimento, mas por graça. O povo se perguntava: quem é esse homem que perdoa pecados, cura enfermos e fala com o céu como se o conhecesse? E é aqui que eu te pergunto: se você estivesse lá, teria acreditado ou teria duvidado, como tantos fizeram? Escreve nos comentários. Quero saber, você crê que esse poder ainda age hoje? As multidões o seguiam, mas poucos compreendiam o verdadeiro propósito de sua missão. Jesus não veio apenas para fazer milagres. Ele veio para cumprir uma promessa, escrita antes mesmo da criação: a redenção da humanidade. Certo dia, enquanto caminhava com os discípulos, ele lhes perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então ele olhou nos olhos de Pedro e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu com o coração ardendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo após essa confissão, os discípulos ainda não compreendiam o peso dessas palavras. Jesus começou a falar de algo que eles não queriam ouvir: sofrimento, rejeição e morte. Como o Filho de Deus poderia ser entregue nas mãos dos homens? Como aquele que curava tantos poderia se deixar ferir? Ele sabia que o tempo estava se cumprindo. Cada passo o aproximava do destino que o aguardava: a cruz. Mesmo assim, não hesitou. O Messias não fugiu do seu chamado. Ele avançou não com medo, mas com propósito. Porque a dor que o esperava seria a mesma que traria vida eterna àqueles que o amassem. Enquanto os homens tramavam sua prisão, Jesus preparava o mundo para o maior ato de amor da história. Naquela noite escura, o Filho de Deus foi traído com um beijo. Preso, humilhado, açoitado e ainda assim em silêncio. Cada golpe era suportado não por fraqueza, mas por amor. A coroa de espinhos feriu sua testa, mas não seu propósito. Ele sabia: a cruz não seria o fim, mas o caminho para a vitória. No Gólgota, pendurado entre dois ladrões, Jesus olhou para o céu e declarou: está consumado. O sol escureceu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. O mundo acreditou que tudo havia acabado, mas o céu sabia: a história estava apenas começando. 3 dias se passaram. O túmulo estava lacrado. A esperança parecia perdida. Mas então, na madrugada do 3º dia, algo impossível aconteceu. A pedra foi removida e a vida venceu a morte. Jesus ressuscitou, não como um espírito distante, mas com glória, com poder e autoridade. O impossível se curvou diante dele. A promessa se cumpriu. Desde aquele dia, milhões encontraram nele não apenas um Salvador, mas um renascimento. Porque o mesmo poder que o tirou do túmulo ainda transforma vidas hoje. E agora eu te pergunto: você crê que Jesus ainda ressuscita sonhos, vidas e corações? Comenta aqui embaixo e compartilha este vídeo para que mais pessoas saibam que a morte não tem a última palavra.